E se eu te dissesse que erguer estruturas fortes e duráveis, sem um único motor ou eletricidade, é possível? Para os Amish, isso é rotina diária. Geração após geração, eles dominaram técnicas que desafiam a tecnologia moderna, usando apenas força, física e sabedoria antiga. Prepare-se para descobrir como tradição e engenhosidade se unem para criar construções que resistem ao tempo e ao clima, sem depender de máquinas. Colocação de fundações com precisão visual. Esqueça os caminhões de concreto. Os Amish transformaram a arte de assentar fundações de pedra em um feito que envergonha a construção moderna. Com apenas cordas, estacas de madeira e um olhar treinado por gerações, colocam pedra sobre pedra com uma precisão que desafia a lógica. Cada pedra é inspecionada como se fosse uma joia, levando em conta sua forma, textura, peso e orientação. Assim, conseguem encaixar as peças de maneira tão justa que o uso de argamassa se torna quase desnecessário. O mais incrível é que, com o tempo, essas uniões se fortalecem em vez de enfraquecer. Enquanto o concreto moderno racha com geadas ou movimentos do solo, as fundações Amish se adaptam. As pedras se apoiam umas nas outras em uma rede de equilíbrio natural que distribui o peso como se tivesse mente própria. Algumas estruturas Amish estão de pé há mais de 2 séculos, resistindo a terremotos, inundações e geadas que destruíram edifícios mais recentes. Nivelamento manual do terreno. Para nivelar um terreno irregular, os Amish não precisam de escavadeiras, apenas pás, rastelos e uma coordenação em grupo milimétrica. Esse método, embora lento, alcança resultados tão ou mais precisos que o trabalho mecânico. Primeiro, colocam estacas em pontos-chave do terreno e as conectam com cordas bem esticadas que marcam o nível desejado. Em seguida, os trabalhadores transferem a terra das áreas mais altas para as mais baixas, verificando o tempo todo a inclinação com as cordas guia para garantir uma drenagem adequada. Um grupo Amish tão preciso nesse trabalho já foi descrito como capaz de colocar os níveis de carpinteiro no desemprego. Essa técnica, além de evitar a compactação prejudicial do solo causada por máquinas pesadas, permite conhecer profundamente a terra trabalhada, antecipando problemas como nascentes subterrâneas ou pontos instáveis. Guinchos manuais com corda. Mover vigas de várias centenas de quilos sem guindastes ou motores parece impossível, a menos que você tenha um guincho Amish. Trata-se de um tambor giratório com uma manivela que enrola a corda de forma organizada. Aplicando princípios básicos da física, eles multiplicam a força humana a ponto de mover toneladas sem suar demais. A precisão oferecida por esses sistemas é notável. Podem parar, recuar ou corrigir no meio da manobra, posicionando as vigas com exatidão de relojoaria. E o melhor, não ficam sem combustível, não exigem manutenção complexa e nunca deixam de funcionar sob a chuva. Polias que multiplicam a força. As combinações de polias, conhecidas como sistemas de bloco e talha, permitem erguer telhados e vigas com o mínimo de esforço. Cada polia adicionada reduz a carga sentida pelos braços, fazendo com que até uma viga de 500 quilos pareça ter pouco mais de 100. Claro, essa mágica tem seu truque. É preciso muita corda para ganhar essa vantagem mecânica. E os pontos de ancoragem devem ser sólidos como rocha, pois suportam forças em várias direções. Os Amish usam estacas profundas ou postes enterrados para garantir a estabilidade. Com esses sistemas, equipes pequenas conseguem lidar com cargas que, em outros contextos, exigiriam máquinas pesadas, e fazem isso com uma precisão invejável. Alavancas bem pensadas, força multiplicada. Uma viga de carvalho pode se transformar em uma poderosa alavanca se for posicionada com inteligência. Essa técnica milenar, aplicada com maestria, permite aos Amish erguer paredes inteiras ou girar troncos de várias toneladas com surpreendente facilidade. O segredo está em colocar o ponto de apoio no local exato. Quanto mais distante estiver a força do objeto a ser movido, maior será a vantagem. A coordenação nesses movimentos é fundamental.
Cada trabalhador responde às ordens de um líder de equipe, ajustando o esforço conforme o ambiente, o clima ou qualquer obstáculo inesperado. Encaixe com cavilhas de madeira, nada de pregos ou parafusos. Os Amish unem estruturas inteiras, usando apenas cavilhas de madeira talhadas à mão. O processo é meticuloso. Os furos precisam estar perfeitamente alinhados, e as cavilhas, ligeiramente maiores, são inseridas a golpes de malho até ficarem firmes como uma única peça. O truque é que, com as mudanças de umidade, essas uniões se fortalecem. Ao expandir e contrair em sintonia com o ambiente, a madeira mantém uma coesão natural que pode durar séculos. Móveis Amish feitos com essa técnica sobreviveram tanto tempo que, para desmontá-los, é preciso destruir a madeira ao redor. Mortaça e espiga, precisão absoluta. Se existe uma técnica que representa o auge da carpintaria tradicional, é esta: inserir uma extremidade talhada, a espiga, em uma cavidade exata, a mortaça. Os Amish trabalham essas uniões com tolerâncias tão precisas que até engenheiros modernos ficariam boquiabertos. Diferentemente dos parafusos, que concentram a tensão em um único ponto, essas uniões distribuem as cargas de forma uniforme. São resistentes à compressão, à tração e à passagem do tempo. Corte manual de treliças e vigas de telhado. Projetar um telhado que suporte neve, chuva e vento exige matemática pura, e os Amish fazem tudo à mão. Começam criando um molde mestre a partir da primeira viga cortada, analisando-o com atenção para que cada ângulo seja perfeito. Com essa guia, replicam cada peça para garantir que o telhado se alinhe sem erros. Um desvio de menos de 1 centímetro pode resultar em um desastre estrutural. Por isso, os jovens Amish começam com telhados simples e só avançam para celeiros complexos quando dominam a técnica. Revestimento vertical com tábuas e ripas. O método conhecido como board and batten combina tábuas largas com ripas estreitas que cobrem as junções, criando paredes externas que respiram com o clima, mas não deixam a chuva entrar. Essa técnica, aprimorada ao longo de gerações, evita o desgaste da madeira, reduz a manutenção e permite substituir peças individuais sem desmontar toda a parede. A disposição vertical favorece o escoamento da água, e as ripas sobrepostas selam os espaços entre as tábuas, mesmo durante tempestades severas. Construções Amish com esse revestimento sobreviveram por décadas sem necessidade de grandes reparos. Revestimento interno com reboco de cal, paredes lisas, duráveis e saudáveis. É assim que os Amish descrevem os acabamentos feitos com reboco de cal, uma mistura ancestral que respira, repele a umidade e previne o mofo melhor do que muitos materiais modernos. A mistura é composta por cal envelhecida, areia limpa e água, aplicada em camadas finas que endurecem ao entrar em contato com o dióxido de carbono do ar. Esse processo, chamado de carbonatação, transforma o reboco em uma superfície tão dura quanto a própria pedra. E o melhor, melhora com o passar dos anos. Isolamento com fardos de palha. Uma técnica que nasceu por acaso e acabou revolucionando a forma como os Amish constroem casas resistentes ao frio. Em algum momento, alguém percebeu que antigos celeiros preenchidos com palha permaneciam quentes durante os invernos mais rigorosos. O que começou como um armazenamento improvisado se transformou em uma estratégia brilhante de isolamento térmico. Os fardos de palha são comprimidos com força dentro da estrutura das paredes, tão compactados que o ar não circula por dentro, impedindo a perda de calor. Cada fardo é reduzido a quase metade do seu tamanho original, formando uma barreira térmica com milhares de pequenas bolsas de ar aprisionadas. E por mais incrível que pareça, esse tipo de parede resiste ao fogo melhor do que muitas estruturas de madeira. O segredo está na compressão. Sem oxigênio dentro do fardo, a combustão não se sustenta. De fato, testes mostraram que essas paredes podem resistir a chamas diretas por mais de 2 horas antes de falhar. Quando revestidas com reboco de cal, essas construções se transformam em verdadeiras fortalezas ignífugas
que já salvaram edifícios inteiros de incêndios, que consumiram casas vizinhas construídas com métodos modernos, serrarias de fita movidas por cavalos. Transformar toras brutas em madeira pronta para a construção sem usar eletricidade parece fantasia. Até você ver uma serraria Amish, movida por cavalos em ação. O sistema é simples, mas engenhoso. Os cavalos caminham em círculos, fazendo girar um conjunto de engrenagens que transmite movimento à lâmina da serra. Um cavalo andando a cerca de 3 km por hora pode gerar mais de 1000 rotações por minuto na lâmina, graças a uma relação correta entre engrenagens. Para manter a velocidade constante, independentemente do tipo de madeira, utilizam reguladores mecânicos que garantem cortes suaves em qualquer condição. Essas serras, com lâminas de até 2 metros de diâmetro, conseguem processar toras com mais de 70 centímetros de largura e 6 metros de comprimento. E fazem isso com uma precisão tão alta que rivaliza com as modernas serras de fita elétricas. Tudo isso sem poluir nem produzir o menor ruído industrial. Rachar a golpes, cunhas e marretas. Rachar toras à mão exige mais do que força bruta. É uma combinação de precisão, conhecimento e ritmo. Os Amish dominam essa técnica com eficiência impressionante, lendo o veio da madeira como quem lê um mapa secreto. O segredo está em posicionar a cunha exatamente onde o veio indica uma linha natural de tensão. A marreta deve atingir a cunha com firmeza e em ângulo reto. Se o golpe sair errado, há risco de danificar as ferramentas ou até de se machucar. Quando tudo é feito corretamente, a madeira se abre de forma limpa e previsível. Um mestre nessa técnica consegue rachar uma tora de 40 centímetros de diâmetro em 8 pedaços perfeitos em menos de 5 minutos. Tudo depende de observar, colocar a cunha no ponto exato e aplicar a força certa. Brocas manuais de manivela. Furar com precisão sem eletricidade? Claro que é possível. Os Amish utilizam brocas manuais com engrenagens que transformam o movimento do braço em rotação de alta velocidade. A pressão e a velocidade são controladas totalmente pela mão, permitindo perfurar tanto madeiras duras quanto macias sem esforço excessivo. As engrenagens variam conforme a tarefa. Algumas multiplicam a velocidade para materiais leves, outras oferecem mais potência para madeiras densas. O sistema de mandril permite trocar a broca com facilidade, tornando essas ferramentas tão versáteis quanto eficientes. Além disso, por serem operadas manualmente, o usuário sente qualquer mudança de resistência. Se a madeira endurece ou se a broca aquece demais, o ajuste é imediato. E como não há sobrecarga elétrica, evita-se que a broca quebre ou trave. Essas brocas são ideais para trabalhos delicados, como a montagem de móveis, unindo peças com precisão milimétrica. Aplainamento manual. Arte em cada passada. Não é preciso uma lixadeira elétrica para obter superfícies perfeitamente lisas. O plano manual, em mãos experientes, pode deixar uma tábua tão suave que não necessita de acabamento adicional. Os Amish transformaram essa tarefa em uma verdadeira arte. Tudo começa com uma lâmina afiada como navalha. Os artesãos ajustam a inclinação e a profundidade exatas para que ela corte, e não rasgue, as fibras da madeira. Afiam suas lâminas todos os dias, buscando um fio capaz de levantar curls de madeira mais finos que uma folha de papel. O segredo está nos movimentos longos, sobrepostos e constantes. Cada passada remove uma camada microscópica, revelando o veio natural e deixando uma superfície que brilha só de olhar. Os melhores carpinteiros Amish conseguem aplainar uma tábua com tolerâncias de 1 milésimo de polegada, sem a ajuda de máquinas. Linhas retas com pó de giz. Quando é preciso marcar uma linha perfeitamente reta ao longo de vários metros sem um laser, os Amish recorrem a uma técnica milenar, a linha de giz. O princípio é tão simples quanto eficaz. Um cordão coberto com pó de giz é esticado firmemente entre 2 pontos. Um dos trabalhadores levanta o cordão no meio e o solta de repente. O impacto contra a superfície deixa uma linha reta e duradoura, pronta para servir de guia de corte ou alinhamento. Há giz azul para marcações temporárias, vermelho para permanentes
e branco para superfícies escuras. E ao contrário dos níveis a laser, essa linha não é afetada pela luz solar intensa nem pela poeira. Funciona sempre, com uma precisão que faria muitos aparelhos eletrônicos corarem de vergonha. Serras de bancada a pedal. Se você achava impossível operar uma serra de bancada sem eletricidade, os Amish provam o contrário. Eles utilizam mecanismos a pedal que transformam o movimento das pernas em energia rotativa, movimentando a lâmina com uma constância surpreendente. O operador se senta em um banco e pedala como se estivesse andando de bicicleta. Isso faz girar um volante de inércia que transmite sua energia à serra por meio de polias e correias. O sistema permite alterar a relação entre velocidade e potência conforme o tipo de corte e a espessura da madeira. O melhor de tudo é que o operador controla absolutamente tudo: a velocidade da lâmina, a pressão de avanço e o ritmo do corte. Isso evita que a lâmina emperre ou queime a madeira. As serras a pedal realizam cortes longitudinais, transversais e até encaixes complexos, sem depender de nenhuma fonte externa de energia. Misturadores de cimento manuais. Para preparar concreto sem eletricidade, os Amish utilizam tambores giratórios acionados por manivelas ou pela tração animal. O design inclinado do tambor faz com que a mistura suba e caia continuamente, garantindo a integração perfeita de cimento, areia, brita e água. As paredes internas do tambor possuem defletores que quebram os grumos e asseguram uma mistura homogênea. O operador pode ajustar a velocidade conforme o tipo de obra, evitando tanto o excesso de mistura quanto uma mistura insuficiente. As versões maiores, movidas por cavalos, permitem preparar quantidades suficientes para fundações inteiras. E como tudo é controlado visualmente, o operador pode ajustar a quantidade de água ou de materiais secos durante o processo, obtendo sempre a textura ideal. Sistemas de refrigeração com blocos de gelo. Quando você não tem eletricidade, manter os alimentos frescos durante o verão se torna uma questão de engenho. Os Amish resolvem isso com câmaras subterrâneas, onde armazenam blocos de gelo coletados no inverno. E não se trata de uma solução temporária. Esses blocos podem durar até 8 meses. Durante os meses mais frios, os homens cortam gelo de lagoas naturais quando ele atinge sua espessura máxima. Utilizam serras manuais e ferramentas especializadas para formar blocos de 40 a 90 quilos. Em seguida, transportam-nos imediatamente para as câmaras, que são isoladas com serragem, palha ou lascas de madeira, materiais que retardam a transferência de calor. O design dessas câmaras subterrâneas é crucial. Um bom sistema de drenagem elimina a água do degelo, o que desacelera o processo de descongelamento. Além disso, a ventilação permite que o ar frio circule sem a entrada de ar quente. Em alguns casos, usam câmaras múltiplas, uma para o gelo mais antigo e outra para o novo, maximizando a duração do sistema. E o resultado? Uma refrigeração constante, livre das oscilações comuns em refrigeradores elétricos. Leite, carnes curadas, vegetais e até medicamentos se conservam perfeitamente durante os meses mais quentes. Sistemas de água por gravidade. Bombear água sem eletricidade parece um desafio, mas os Amish aperfeiçoaram um método confiável e praticamente sem manutenção: a distribuição por gravidade. Eles captam a água da chuva dos telhados, armazenam em tanques elevados e a distribuem por redes de tubulações. Tudo começa com um bom sistema de calhas bem inclinadas que conduzem a água até os reservatórios. Para garantir a limpeza, instalam desviadores da primeira descarga, que eliminam os primeiros litros da chuva, os mais contaminados por poeira e dejetos de aves. Os tanques são instalados a alturas entre 6 e 12 metros. Cada 30 centímetros de altura geram aproximadamente meio psi de pressão, suficiente para tarefas domésticas como lavar, cozinhar ou alimentar os animais. Com tanques acima de 12 metros, é possível alcançar pressões semelhantes às de uma rede pública. Os Amish dimensionam as tubulações com precisão. Se forem muito finas, perdem pressão. Se forem largas demais, o fluxo se torna ineficiente. Esse sistema é tão estável
que muitas vezes continua funcionando durante apagões ou períodos de seca, enquanto sistemas modernos entram em colapso. Serra de 2 pessoas. O corte sincronizado. Derrubar árvores gigantes sem motosserras exige força, técnica e coordenação absoluta. Os Amish utilizam serras transversais operadas por 2 pessoas, geralmente com 2 a 3 metros de comprimento. O segredo está no ritmo compartilhado. Cada pessoa puxa em sua vez. Se uma se adianta ou atrasa, a serra trava. O operador principal guia a direção do corte, enquanto o segundo acompanha em perfeita sincronia para evitar bloqueios. Essa dança de aço e suor pode durar horas, especialmente em troncos com mais de 1 metro de diâmetro. Para manter a eficiência, os dentes da serra são afiados com limas especiais e ajustados para cortar uma faixa ligeiramente mais larga do que o corpo da lâmina. Assim, a serra não fica presa à madeira enquanto avança. Com experiência, os Amish conseguem derrubar árvores enormes com precisão impressionante, fazendo com que caiam exatamente onde planejaram algo essencial para evitar acidentes ou danos a outras estruturas. Afiação com calor por fricção. Manter ferramentas afiadas sem eletricidade exige paciência, técnica e atenção à temperatura. Os Amish utilizam pedras abrasivas naturais para afiar lâminas por fricção, gerando o calor necessário para moldar o metal sem enfraquecer. O processo começa com pedras de grão grosso, que removem imperfeições e abrem o perfil do fio. Em seguida, usam-se pedras cada vez mais finas até alcançar um acabamento espelhado. A fricção pode elevar a temperatura da lâmina a mais de 200 graus, produzindo faíscas espetaculares. Mas atenção, calor excessivo pode arruinar a têmpera do aço. Por isso, os artesãos mergulham constantemente as ferramentas em água fria para manter uma temperatura segura. Esse equilíbrio permite afiar lâminas com uma nitidez superior à de fábrica. São afiadas desde machados e facas até formões e serras. Esse nível de precisão garante que as ferramentas Amish funcionem com eficiência por décadas, mesmo em trabalhos intensivos. Arraste de toras com cavalos. Transportar toras da floresta até a serraria pode parecer uma tarefa reservada a tratores, mas os Amish fazem isso com cavalos de tração, em um processo conhecido como skidding, e fazem sem danificar o ecossistema. Eles utilizam cavalos que pesam entre 800 e 1.000 quilos, equipados com arreios projetados para distribuir a carga sem causar ferimentos. Normalmente trabalham em equipes de 2 ou 4 animais, guiados por um operador a pé que planeja cuidadosamente a rota de extração. Esses caminhos são traçados para evitar árvores jovens e áreas de solo macio. Diferentemente dos tratores, os cavalos pisam com cuidado e não compactam o solo, o que favorece a regeneração da floresta. Estudos mostram que solos onde cavalos foram utilizados se recuperam até 40% mais rápido do que aqueles afetados por maquinário pesado. Assim, os Amish conseguem extrair madeira de forma sustentável, garantindo que a floresta continue oferecendo recursos às gerações futuras. Preservação com fumaça de carvão. Proteger a madeira contra fungos, insetos e o desgaste do tempo sem produtos químicos modernos é um grande desafio. Os Amish resolvem isso com câmaras de fumaça de carvão vegetal, onde expõem a madeira a temperaturas controladas entre 40 e 60 graus Celsius por várias semanas. A madeira não é queimada, mas defumada. Esse processo permite que os compostos da fumaça penetrem nas fibras, criando uma barreira natural contra pragas e umidade. Se a temperatura sobe demais, a madeira racha. Se é muito baixa, a fumaça não penetra o suficiente. O resultado é uma madeira de coloração escura, com um aroma característico e uma durabilidade que pode atravessar séculos. Há evidências arqueológicas de estruturas feitas com essa técnica que sobreviveram por mais de 200 anos sem apodrecer. Essa madeira é usada especialmente em vigas externas, galpões, celeiros e cercas. Sua eficácia é tamanha que nem as térmitas parecem se interessar por ela. Foles manuais e ferraria sem eletricidade. A ferraria Amish funciona sem um único plugue. Em vez de sopradores elétricos, eles usam foles de couro e madeira acionados à mão,
que alimentam o fogo com o oxigênio necessário para alcançar temperaturas superiores a 1.300 graus Celsius. Esses foles trabalham em ciclos alternados. Enquanto um se comprime, o outro se enche de ar. Assim, mantém-se um fluxo constante para a forja, permitindo fundir e forjar metais como ferro e aço. Nesse calor, é possível realizar soldagens por forja, unir duas peças metálicas aquecendo-as até ficarem maleáveis e, em seguida, martelá-las até se fundirem. Os ferreiros Amish fabricam dobradiças, pregos, parafusos, fechaduras e suportes estruturais. Muitos desses elementos permanecem intactos após décadas expostos ao clima. E o melhor, cada peça tem caráter, resistência e alma. Serra de mesa a pedal. Potência a cada passada. Enquanto outros dependem de geradores ou motores elétricos, os Amish acionam suas serras de mesa com a força das próprias pernas. Literalmente, essas serras, movidas a pedal, transformam o movimento dos pés em energia rotativa capaz de cortar madeira com uma precisão impressionante. O sistema consiste em um grande volante conectado à lâmina por meio de polias e correias. O operador, sentado diante da mesa, pedala como se estivesse andando de bicicleta. Cada pedalada faz o volante girar, acumulando energia e mantendo o movimento estável mesmo quando o ritmo diminui. A tensão da correia pode ser ajustada conforme o tipo de madeira. Mais força para madeiras duras, mais velocidade para cortes delicados. Graças a essa configuração, o operador controla diretamente a velocidade da lâmina e a pressão do corte, algo difícil de alcançar com motores elétricos. Esse sistema permite cortes retos, cortes em ângulo e até encaixes complexos, como macho e fêmea. A precisão é tamanha que muitos artesãos Amish produzem móveis de qualidade superior sem uma única gota de eletricidade. Misturadores manuais de concreto. Sim, é possível fazer concreto sem betoneiras elétricas. E os Amish fazem isso todos os dias com tambores giratórios acionados por manivelas ou pela força de cavalos. O resultado? Um concreto perfeitamente misturado, sem grumos, e com uma consistência que muitos operários modernos invejariam. O tambor, colocado em um ângulo específico, gira enquanto pás internas misturam os ingredientes: cimento, areia, brita e água. O ângulo permite que a gravidade ajude no processo, fazendo com que o conteúdo se vire e se misture a cada rotação. A ordem dos ingredientes também importa. Primeiro os materiais secos, depois a água. Esse controle permite ajustar a mistura em tempo real. Se estiver muito seca, adiciona-se água. Se estiver líquida demais, mais cimento. Algo impossível em uma betoneira automatizada. Em obras maiores, os Amish utilizam versões acionadas por cavalos que caminham em círculos ao redor de um eixo, mantendo o tambor girando em velocidade constante. O combustível? Aveia e feno. O resultado? Concreto durável, bem misturado e livre de dependência elétrica. Isolamento com fardos de palha. E se o melhor isolante térmico não viesse de uma loja, mas do campo, os Amish descobriram isso por acaso. Antigos celeiros que armazenavam palha nas paredes eram surpreendentemente quentes no inverno. Assim nasceu uma técnica de construção com fardos de palha comprimidos. Cada fardo é colocado dentro das estruturas das paredes e comprimido até reduzir quase a metade do seu tamanho original. Essa compactação elimina o ar interno, impedindo a circulação de correntes que roubam o calor. O resultado é um isolamento térmico natural, econômico e extremamente eficaz. A surpresa está na resistência ao fogo. Quando bem compactados, os fardos não contêm oxigênio suficiente para queimar facilmente. De fato, já passaram por testes de fogo direto por mais de 2 horas sem colapsar. Combinados com revestimentos de reboco de cal, esses muros se transformam em verdadeiras barreiras contra o fogo. Além disso, são silenciosos, frescos no verão, quentes no inverno e respeitosos com o meio ambiente. Uma verdadeira revolução que vem do campo. Sílica, areia e cal, o reboco que respira.
Revestir paredes com materiais sintéticos pode prender a umidade e gerar mofo. Os Amish sabem disso e, por isso, preferem uma técnica milenar, o uso do reboco de cal. Uma mistura simples cal envelhecida, areia limpa e água que se transforma em um revestimento durável, saudável e esteticamente belo. A cal é obtida ao aquecer pedra calcária em fornos tradicionais até se transformar em cal viva. Depois, é misturada com água e deixada em repouso por meses, às vezes até um ano. O resultado é uma pasta suave e plástica, aplicada em camadas finas sobre paredes internas. Ao contrário do cimento, esse reboco permite que as paredes respirem. Ele absorve e libera a umidade naturalmente, evitando condensação e fungos. Além disso, reage com o dióxido de carbono do ar por semanas, endurecendo lentamente até alcançar a resistência da pedra. E o resultado final? Superfícies lisas como mármore, resistentes à umidade, ao mofo e ao passar do tempo. Uma alternativa natural que não precisa de pintura nem manutenção constante. A precisão do cordel com giz, para marcar linhas retas sobre madeira ou piso sem laser nem níveis digitais, os Amish recorrem a uma ferramenta humilde, porém infalível, o cordel com giz. Um carretel com corda impregnada de pó colorido que, ao ser esticada e solta, deixa uma linha reta perfeita. Duas pessoas esticam o cordel entre os pontos desejados. Uma o mantém firme, enquanto a outra o levanta e solta rapidamente. O impacto do cordel na superfície marca uma linha clara e visível, vermelho para marcas permanentes, azul para guias temporárias e branco para superfícies escuras. Esse método é usado para alinhar pisos, telhados, vigas e cortes longos. Sua eficácia é tanta que, em condições de luz intensa ou poeira, supera muitos lasers modernos. Furadeiras de manivela. Fazer furos limpos e profundos sem furadeira elétrica exige algo além de força, exige controle. As furadeiras de manivela conseguem isso por meio de engrenagens que multiplicam a velocidade do giro manual, permitindo controlar a pressão em cada volta. O operador gira uma manivela lateral conectada a um sistema de engrenagens. Conforme a madeira, pode-se usar uma relação mais rápida para madeiras macias ou mais lenta e potente para madeiras duras. O avanço é suave e constante. Os Amish as utilizam tanto em vigas estruturais quanto em móveis decorativos. E os resultados? Furos limpos, sem lascas, sem superaquecimento e com uma precisão que muitas furadeiras elétricas invejariam. Aplainamento manual, a arte do acabamento perfeito. Conseguir superfícies lisas sem lixadeiras elétricas parece uma tarefa titânica, a menos que se domine o plane manual. Os Amish transformaram isso em arte, produzindo acabamentos tão suaves que não exigem verniz nem lixamento adicional. Tudo começa com uma lâmina afiada como navalha, posicionada em um ângulo específico dentro da plana. Fazem-se passadas longas, sobrepostas, com pressão uniforme. Cada passada remove lascas finíssimas, revelando o veio da madeira com uma suavidade incomparável. O processo não apenas deixa a superfície perfeitamente plana, como também é meditativo. O som do aço cortando a madeira e o aroma das lascas recém-retiradas criam uma experiência sensorial que as máquinas não conseguem oferecer. Os melhores artesãos Amish alcançam tolerâncias de precisão de milésimos de polegada, provando que mãos bem treinadas são capazes de competir com qualquer máquina de fábrica. Se você gostou deste vídeo e é apaixonado pela cultura Amish, com certeza vai adorar este outro. Não esqueça de deixar o like e se inscrever para não perder nenhum vídeo da maior comunidade Amish de todo o YouTube.